Ai, gente, eu não sei se esse vídeo ele vai decepcionar a galera que tá entrando na engenharia agora, ou se vai motivar a galera que tá entrando, ou que tá aí nos seus últimos períodos, ou tá na engenharia e ainda tá um pouquinho perdido. Porque hoje eu vou comparar e mostrar os meus projetos que eu fazia na época da faculdade, porque eu encontrei alguns projetos que, inclusive, eu fiz vídeo pro YouTube na época sobre esses projetos, então por isso que eu ainda tenho imagens desse projeto, documentação sobre esses projetos, e os projetos que eu recém recebi. Na verdade, essa caixinha aqui chegou aqui ontem, são os meus mais novos projetos de hardware. Então eu vou mostrar esses projetos antigos, vou fazer um unboxing também mostrando esses novos projetos, então vocês vão ver o que eu tenho de mais antigo registrado e o que eu tenho de mais atual quanto a desenvolvimento de hardware, pra gente comparar e vocês entenderem, né, qual que é o nível de um projeto de engenharia, de um estudante de engenharia e de alguém que já está formado há 5 anos. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos, eu sou dona de uma marca de acessórios criativos e tecnológicos e eu trabalho desenvolvendo hardware e produzindo conteúdo aqui para vocês. Desde a época da faculdade, eu já gostava mais das matérias de eletrônica, então por mais que eu seja formada em engenharia da computação, depois da faculdade eu decidi aí me especializando no assunto de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Hoje eu desenvolvi já vários projetos de hardware que eu já compartilhei com vocês aqui, e aqui eu tenho os meus mais novos projetos, inclusive eu acho que aqui tem o projeto mais difícil que eu já fiz até agora, que foi o projeto da Julia Pai, que eu compartilhei com vocês todo esse processo de desenvolvimento também. É uma dev board minha, então o nível de complexidade aí microcontrolado foi um pouquinho mais difícil do que vários outros projetos que eu já desenvolvi, e ele tá aqui para eu mostrar para vocês, mas também quero recapitular um pouquinho no tempo e mostrar como que eram os meus projetos na época de estudante. Porque assim, talvez você tá pensando em entrar para engenharia de computação ou para engenharia eletrônica, ou já viu alguns dos meus trabalhos por aqui e tem vontade também de desenvolver os seus próprios projetos, os seus próprios hardwares. E aí você deve ficar pensando assim, tipo, poxa, mas eu faço algumas coisas e não são muito parecidas com o que a Júlia faz. Pois é, só que eu já tô tentando fazer esse tipo de coisa, esse nível de acabamento, tentando melhorar todos os dias, já fazem 5 anos. Então, o processo de aprender a fazer uma placa de circuito impresso, ele é muito na tentativa e erro, ele precisa de muita prática, precisa de muito amadurecimento, você precisa também encontrar bons conteúdos sobre desenvolvimento de hardware, e aqui no Brasil é um pouquinho difícil a gente achar conteúdos na internet sobre isso, por isso eu sempre tento ajudar vocês, produzindo o máximo de conteúdo que eu posso e recomendando também o máximo de ferramentas que eu uso por aqui. E falando em ferramentas, já deixo a indicação de que vários dos projetos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje foram feitos com Altium Designer, e a patrocinadora do nosso vídeo de hoje é a Altium Develop. O Altium Develop é um pacote que inclui o Altium Designer junto com o Altium 365, e ele faz muito sentido para quem hoje está começando um negócio de hardware ou está na graduação e está querendo se especializar um pouquinho mais nessa área. Usando o link que eu tô deixando aqui na descrição, você já vai conseguir um período gratuito de teste. Mas se você pretende continuar sua carreira oferecendo serviços de freelancer de desenvolvimento de hardware ou abrindo uma startup onde você vai desenvolver o seu próprio produto, considere o Altium Develop como uma ferramenta essencial aí para o seu desenvolvimento, já que dentro do Altium Develop você consegue unificar toda a sua equipe de trabalho, tanto a parte de desenvolvimento do firmware, do compras, do hardware, seleção de componentes eletrônicos, tudo isso em um só lugar. O Altium Develop é a ferramenta ideal para desenvolvimento de hardware que permite desenvolvimento simultâneo de verdade. Então, se você está pensando em estudar mais sobre esse universo de hardware ou está pensando em abrir um negócio, ter uma equipe de trabalho voltada ao desenvolvimento de hardware, estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer o Altium Develop. Agora vamos voltar alguns anos atrás e vamos dar uma olhadinha na Júlia, que não sabia utilizar muitas ferramentas e tinha pouquíssimos recursos para desenvolver hardware, mas estava tentando e estava estudando. Vamos lá. Esse daqui é o primeiro trabalho que eu queria mostrar, foi o trabalho
do projeto chamado Tamagotchi. Esse vídeo foi postado há 6 anos atrás, então provavelmente eu tava ou no 8º ou no 9º período da faculdade. Eu acho que eu tava no 8º período, porque foi quando eu tive a matéria de microcontroladores, se eu não me engano. E essa daqui foi a PCB que eu fiz e foi um processo que eu acho que muitos de vocês conhecem, que foi utilizando ali o percloreto de ferro para corroer a placa e tirar ali o que não tinha cobre, o que não estava protegido do que estava protegido. Olha só a carinha da Júlia de 6 anos atrás. A gente evolui, né? Que coisa boa. Então eu usei aqui, ó, o percloreto de ferro para corroer a placa, mas o processo que eu utilizei para fazer essa PCB aqui foi um pouquinho diferente. Eu fiz o desenvolvimento da PCB em um software de desenvolvimento de placas e depois, ao invés de utilizar aquele papel fotográfico que normalmente é utilizado para passar esse design para o fenolite, eu pintei a minha PCB, a minha fenolite toda de preto, e passei esse desenho aqui para ser gravado o contrário dele, o negativo desse desenho aqui, em uma máquina de corte e gravação a laser. Então eu corroí toda a parte de tinta e mantive a tinta nas partes onde tinha o circuito. Foi um processo que na hora eu inventei, porque eu não tinha o papel fotográfico e estudante, vocês sabem como é, né? Às vezes não tem acesso a todos os recursos, não consegue comprar as coisas em cima da hora, principalmente. E o papel que funciona mesmo, principalmente para fazer essas trilhas aqui do microcontrolador, ele precisa ser um papel especial para isso, né? Então eu lembro que era um papel mais caro, que ia demorar para chegar, então eu acabei usando a máquina de corte e gravação a laser que já tinha lá no laboratório para fazer isso. Aqui acho que já dá para ver um monte de coisa que com certeza eu não faria nesse trabalho, nesse projeto. As trilhas aqui, elas ficaram muito pequenas, a gente tem também alguns desenhos de trilhas que ficaram bem ruins, né? E elas ficaram muito finas, principalmente para esse processo manual. E aí, várias delas acabaram rompendo e eu acabei tendo que fazer um reforço nessas trilhas aí, depois com o ferrinho e bastante estanho aqui para refazer elas. Principalmente essas aqui do final, ó, que ligam a barra de pinos. Essas aqui foram bem chatinhas, eu tive que refazer a maioria delas. Para vocês conhecerem o projeto em questão que eu tô falando, é esse projeto aqui, o projeto Tamagotchi. Vocês podem também acompanhar o vídeo inteiro contando, né, sobre o processo de desenvolvimento aqui no canal. Outro trabalho da Júlia do passado foi o TCC, gente, que trabalho mais maluco e polêmico, né? E eu acho que dá pra ver pela gambiarra que eu tô apresentando que, assim, zero noção de desenvolvimento de hardware, né? Foi realmente uma carinha de trabalho faculdade / curso técnico de mecatrônica ali bem no início ainda, né? Se eu fosse voltar no passado, com certeza eu faria esse TCC com hardware embarcado, uma PCBzinha bonitinha, fabricada. Eu não tinha esses conhecimentos de desenvolvimento de hardware na época, eu já me interessava muito sobre o assunto, mas foi uma coisa que, assim, de verdade nem passou pela minha mente fazer uma PCB dedicada para esse trabalho. E esse trabalho aqui, ele era composto por 2 partes, então tinha essa parte aqui da mesinha, então aqui eu tenho a minha PCB principal aqui, que aqui tá grudado um multiplexador, atrás aqui tá uma dev board, e nós temos a parte do carrinho, então era uma mesa que controlava um carrinho. Para quem quer mais ou menos entender o contexto do negócio, é uma forma diferente de programar um robozinho, que era um robozinho para ensinar programação para crianças. Então eu tava tirando a forma de programar em cima do robô e passando por uma mesinha de programação. E essa daqui era a parte do robô. A maior parte desse robô aqui foi replicado de um produto que já existia, né? E que ele se chama Hope. É um robô que foi desenvolvido no laboratório de pesquisa onde eu fiz o meu TCC. Então eu fiz uma réplica dele, só que ao invés de desenvolver uma PCB bonita, como o Hope foi feito, com hardware embarcado e tudo mais, eu peguei os elementos principais só para desenvolver a minha versão e daí ficou nesse estado aqui, onde eu tinha aqui a parte do driver do motor, a parte da comunicação com Bluetooth, 2 baterias, e realmente se eu voltasse no tempo eu faria um trabalho muito mais bonito se tratando de PCBs, né? Acho que isso aqui não se parece em nada com os trabalhos que eu faço hoje em dia, mas é interessante, né? Ver a evolução, olha só. O importante na época foi que funcionou e já foi muito difícil fazer funcionar. Olha ele aqui na mesinha, tá vendo? Essas pecinhas de plástico, elas se comunicavam aqui com a mesa e cada pecinha tinha um comando específico para o robô. E aqui, no caso, é um vídeo de processo de debug, né? Aconteceram muitos erros aqui.
Mas esse aqui, ó, esse teste que eu tô fazendo aqui, nesse momento do vídeo, foi uma das primeiras vezes que o robô andou da maneira correta, seguindo de fato a tecla que eu tinha colocado. Foi bem emocionante, na verdade. Ó, aqui ele andando no chão do meu quarto, tá vendo? Isso foi muito legal. Eu acho que quem se lembra pelo menos um pouco dos meus projetos de hardware, ou já viu algum outro vídeo aqui do canal, já viu que o negócio tá bem diferente, né? Então eu vou mostrar aqui o que eu recebi hoje, né? Os projetos mais atuais. E alguns desses projetos são um novo lote de projetos que eu já desenvolvi, né? Então são produtos que já existem, modificação e melhoramento nesses projetos. Vou até descrever aqui porque o Flor de Sakura, que é um dos produtos da loja, ele recebeu aí uma boa atualização. Eu ainda tenho que testar esse hardware e a gente vai testar em vídeo também. E eu tenho também as plaquinhas do Julia Pai. Eu vou começar aqui pelos projetos que a gente fez um lote temático na cor roxa. Então, eu acabei aproveitando uma promoção que teve na fábrica para desenvolvimento de PCBs roxas. E esses aqui são réplicas dos projetos que eu já tenho aqui, né? O Gatinho Caveirinha, o Mulheres Tecnológicas e o Flor de Sakura, mas agora nesse acabamento. Uma curiosidade sobre as cores de placas de circuito impresso. Normalmente tem um valor diferenciado quando você vai colocar uma cor mais fantasia, assim, né? Então as cores preto, branco, azul e verde normalmente entram no padrão, elas são bem baratas, mas cores assim, mais temáticos como o amarelo, o roxo, o vermelho, são acabamentos um pouquinho mais caros. E essa promoção que tinha na fábrica, ela me permitia fazer as PCBs roxas sem pagar nada a mais por isso, então eu decidi fazer aí um lote de placas temáticas pro Halloween. A minha favorita foi o Bad Mulheres Tecnológicas. Ó, eu já até soldei uma aqui, deixa eu pegar uma bateria. Esse aqui é ele montado. Eu montei hoje uma unidade pra ver como que ia ficar. Eu achei que ficou muito, muito bonito. Ah, e curiosidade, tá? Esse design aqui você pode replicar se você quiser, porque tem uma videoaula sobre como desenvolver placas de circuito impresso do zero, e é esse exato projeto aqui que eu desenvolvi durante a aula. Aí depois ele virou produto. Então, se você quiser saber, ó, todos os detalhes de como desenvolver, ó, um hardware bem inicial, que eu acho que é uma excelente forma de você começar, é desenvolver algo bem simples, uma eletrônica que você já conhece, uma eletrônica que você tá seguro aí de botar numa PCB. Então já tem videoaula aqui, se você quiser profissionalizar um pouquinho, né? Se você tá começando agora, já é interessante você já pelo menos conhecer, ter uma primeira experiência, mas se você tá querendo realmente ir para a área de desenvolvimento de hardware, eu acho que é uma boa, tá? Você já ir começar aí fazendo seus primeiros projetos, mesmo que eles fiquem só no projeto, né? Se você pode aguardar um pouco para fabricar. Eu sei que fabricar nem sempre é fácil, nem sempre, né? Porque custa dinheiro fabricar, mas é bom você começar a pelo menos ter uma experiência para começar a se acostumar com o desenvolvimento de projetos. E aí nós temos mais um lote do Flor de Sakura. Essa aqui é a reposição, tá? Então esse projeto aqui vocês já conhecem, mas temos uma atualização na parte de trás, que não sei se vocês lembram, quem acompanhou bastante sobre o desenvolvimento, montagem dos lotes desse produto aqui, vai lembrar que eu sempre tive um problema com pad de bateria. Dessa vez eu atualizei o projeto, eu tirei a camada de cobre do bóron para deixar bem evidente aqui o pad de bateria para ele ter o melhor contato. O problema que eu sempre tive é por conta do contato, tá? A bateria e o pad aqui, que ele é personalizado, tá vendo? Ó, a gente colocou também o desenho da Flor de Sakura aqui nele. Esse tamanho, a espessura do cobre ali, tudo dava uma interferênciazinha que eu sempre tinha que adicionar um pouco de estanho na montagem, e isso trazia um trabalho extra, né? Então, para o usuário final, isso não faz diferença nenhuma, ele vai receber o produto que funciona de qualquer forma, mas para o processo de montagem isso acabava, né, tendo que adicionar mais uma etapa. E eu acho que isso é uma coisa também que faz muita diferença hoje no meu desenvolvimento. Eu não penso só se o produto ele vai funcionar ou não. Na época da faculdade, tava bem na cara de que eu ia colocando as coisas e ia adicionando os componentes, ia fazendo as soldas, as gambiarras, porque o que eu queria é que aquilo funcionasse. Eu tinha muita dúvida se aquele projeto ia funcionar ou não, se as ideias que eu tava tendo iam funcionar ou não. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de segurança quanto a desenvolvimento, então muitas vezes eu tô desenvolvendo um hardware que eu já sei que aquela eletrônica funciona, eu já tenho segurança sobre os componentes que eu vou selecionar, até porque eu sempre desenvolvo primeiro uma versão protoboard para testar a eletrônica nos mínimos detalhes.
e depois levar para o PCB. Então, comparado com antigamente, hoje eu tô muito mais preocupada se esse produto vai ser possível de ser fabricado, vai ser possível de ser montado, se eu consigo desenvolver mais do que uma versão, né, mais do que uma unidade desse produto. E daí é onde vem, por exemplo, um hardware embarcado, ou no caso desse aqui, né, é uma dev board, mas acaba que a gente exercita muito aí o processo de desenvolver uma dev board, o processo de desenvolver um hardware embarcado, ele é muito parecido em várias etapas, né? Então essa daqui é a minha primeira dev board, né, componentes muito pequenos, olha só, esse daqui é o microcontrolador que a gente vai soldar, tá vendo? E aqui atrás, ó, Júlia, pai, olha que bonitinho, tá vendo? Então, essa daqui é a plaquinha hoje que eu tenho com um nível de eletrônica mais complexo, né? Porque eu tive que estudar bastante coisa para conseguir desenvolver esse hardware. Ela ainda não está testada, a gente vai testar em os próximos vídeos. E é engraçado observar isso aqui, porque se vocês pegarem qualquer um dos meus projetos da época de faculdade, eu acredito que eu conseguiria deixar ele desse tamanho, ou talvez pouca coisa maior, e contemplar toda a eletrônica que eu tinha usado em todos aqueles projetos, fazendo um hardware dedicado, né? Hoje em dia eu faria dessa forma, eu traria para uma placa de circuito impresso, porque o projeto fica muito mais consistente. Acho que muitos estudantes aí enfrentam a vergonha dos projetos. Os projetos, eles têm vergonha. No dia da apresentação, ele não funciona na frente das pessoas. No seu quarto, nos seus testes, uma aula antes, 2 horas antes, 20 minutos antes, seu projeto funciona na sua casa, na sua bancada, na sua mesa. Agora, coloque ele na frente da plateia para ver se vai funcionar. O projeto fica com vergonha e não funciona. E muitas vezes é por conta de que a gente está manipulando ali o projeto, levando de um lugar para o outro. E quando a gente está com um projeto com a placa de circuito impresso, todas essas variáveis de será que mexer um fiozinho, será que aquele resistor está bem conectado, será que aquele sensor ficou ali com algum ruidinho naquele pino, tudo isso a gente consegue eliminar muito colocando, né, o projeto dessa forma aqui, de um jeito bem mais robusto. Então, também isso é uma boa notícia, viu, galera? Aos poucos, seus projetos vão ficando mais consistentes a ponto de conseguir vivenciar uma apresentação e funcionar do início ao fim, né? Porque, na verdade, ele precisa continuar funcionando, porque o intuito é você conseguir chegar com um projeto de hardware na mão do seu cliente funcionando 100%. Então, acho que dá pra ver que muito mudou dos meus projetos da época da faculdade até agora, mas não foi só sobre acabamento, não é só a cara do projeto que mudou, foi ferramenta, foi técnica, foi a preocupação e também a minha maturidade de entender um pouco mais do desenvolvimento, de produção e de seleção de componentes eletrônicos. E se você quiser também conhecer mais sobre isso, tem muito vídeo aqui no canal falando sobre esses assuntos. Tenho certeza que se você ficou até agora, você gosta desse assunto, você com certeza quer estudar mais sobre hardware, então já me segue por aqui, participa do nosso grupo do Discord, tem live às 8 horas da noite, vem fazer parte da comunidade Julia Labs, porque aqui tem muito conteúdo pra você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!